Gente, vídeo rápido, Ambroxan e Ambrocenide. Duas moléculas aí que são utilizadas para dar o fundo de âmbar-gris, né? Dois almíscares sintéticos, policíclicos, etc., mas com funções diferentes. O Ambroxan, muito famoso desde o Sauvage Eau de Toilette, da Casa Dior, que inclusive teve desfile maravilhoso agora na Semana de Moda de Paris, recomendo muito. Inclusive esse é um ponto que eu gostaria de convocar, especialmente aos homens. Assistam desfiles de moda. Os perfumes dessas grandes casas de moda e perfumaria, que é uma parte da moda também, os perfumes surgem nos contextos dos desfiles, das coleções que são lançadas, pelo menos em alguns casos. E é bastante interessante de acompanhar. É bom para treinar o olhar também, né? Aprender a olhar para a moda além desses clichês que nós vemos aí por toda parte. Eu vou falar sobre lifestyle masculino. Por favor, estilo de vida, né? Não deixe a sua mente ser colonizada por outro país e por outra língua. Domine as ferramentas daqueles que tentam dominar a sua vida, mas não se deixe dominar por eles. E se aproprie de conhecimentos. Um desfile de moda pode ser um ambiente, um momento ali de apreciação em que muitas coisas são perceptíveis. A nível óbvio, as pessoas vão perceber as tendências da estação que se aproxima, né? Quais cores, quais cortes, quais tecidos, mas é possível perceber, por exemplo, numa análise um pouco mais profunda, quais distinções as altas classes socioeconômicas querem colocar em relação às classes mais desfavorecidas, né? As classes mais baixas, os pobres, né? As pessoas que não têm tanto dinheiro. De que maneira os ricos querem se diferenciar dos pobres, falando de maneira bem grosseira, né? Então é muito valioso assistir a um desfile de moda. E eu sei que tem um monte de machão que vai, isso é coisa de LGBT, né? Coisa de gay, coisa de mulherzinha. Bom, eu acabei de mostrar que é uma questão de letramento cultural, de você enriquecer a sua capacidade de análise do mundo em que você vive. Mas existem pessoas que querem ser abrutalhadas, grosseiras, estúpidas, né? E isso é uma pena, porque a ignorância que uma pessoa decide manter na própria vida é paga pelas outras pessoas ao redor dela que superam essa ignorância. Elas têm que compensar nas suas escolhas, nas suas decisões, nas suas atitudes, as burrices que aquela outra pessoa insiste em continuar fazendo. Uma frase clássica de sala de aula: não é errado não saber, mas é bastante errado querer continuar não sabendo quando você tem a possibilidade de conhecer, de saber. Isso é muito feio, isso é muito errado. Voltando, Ambroxan é extraído da Salvia Sclareia, na verdade produzido a partir dessa... Não vou fazer explicação química aqui da coisa, mas enfim, esclareol, depois ambroxide, enfim, tem todo o processo químico. Dá para encontrar na internet, quem sabe, né, lê em inglês aí consegue procurar esse tipo de processo. Só vai interessar realmente a quem tem um desejo muito grande de saber, ou quem tem acesso ao laboratório, quer experimentar alguma coisa, né? Mas seja como for, o que eu queria colocar é que as duas notas, ou melhor dizendo, as duas substâncias químicas, Ambroxan e Ambrocenide, são utilizados mais ou menos para a mesma finalidade, ou são ditos que são para a mesma finalidade, servem à mesma finalidade, como substitutos do âmbar-gris, que é aquele refluxo da baleia cachalote, etc. Isso aqui, né? Sai, resseca no sol, lá no mar, flutuando, é encontrado como uma espécie de uma pedra muito estranha, muito peculiar, né? Aquela coisa flutuando ali, acinzentada. Enfim, como um substituto disso. Mas eles têm características bastante distintas, pelo menos no meu olfato e por tudo que eu já li, que eu conheço também. Parece corresponder ao olfato e à prática das outras pessoas, perfumistas, apreciadores também, né? Então, vamos lá.
O Ambroxan, ele é basicamente um âmbar gris moderno, né? Ele tem características almiscaradas, como o âmbar gris também tem. Ele tem características que as pessoas descrevem como metálicas. E é claro que aqui não estamos falando do cheiro do ferro que existe no sangue, por exemplo, no sangue dos seres humanos, né? Que a gente sente, algumas pessoas pelo menos sentem, eu sinto muito forte quando eu me corto, me machuco de alguma forma. Se trata de um cheiro metálico no sentido de ser um cheiro que traz características de uma certa frieza, uma certa transparência, um cheiro que não parece de coisas orgânicas, de coisas naturais. Não é um cheiro de floresta, é um cheiro de animal, é um cheiro metálico, é um cheiro mais inumano, né? Um cheiro frio, da frieza utilizada no sentido figurado, né? Dessa coisa calculada, racional. O Ambroxan dá uma espécie de... Muito curiosamente, apesar de tudo que eu falei, eu diria que ele dá um calor seco, que não é pesado. Claro, em quantidades cavalares, evidentemente, qualquer molécula vai se tornar sufocante, tá? Eu preciso que vocês tenham isso em mente, né? Quando você sente o cheiro de uma molécula, ou melhor dizendo, quando você sente o cheiro de um perfume, você sente a molécula entrando no seu nariz, né? É por isso que você sente o cheiro. Você está inalando moléculas químicas. Bom, moléculas são sempre químicas, né? A química é a ciência que estuda moléculas. Mas basicamente você está inalando moléculas. Você está inalando a substância que compõe o perfume. De modo que, inclusive, seu fígado vai precisar processar isso, seus rins, né? Seu corpo todo. Seu cérebro vai interpretar aquilo ali, etc e tal. Então, doses cavalares, doses exageradas de qualquer substância vão ser sufocantes. Porque o seu organismo vai ter que processar muito daquela molécula. Não tem o que fazer, né? E se é uma molécula que exala muito, como o limoneno, por exemplo, que dá cheiro de, como o nome indica, cheiro de limão, e você sente ele muito pungente, você sente aquele... Parece que botaram toda a colheita de limão, todas aquelas toneladas de limão dentro do seu nariz. Isso significa que muitas moléculas de limoneno subiram, evaporaram e entraram pelo seu nariz. De modo que, é claro que daqui a pouco vai acabar, né? Aquele limão vai desaparecer. Por quê? Porque ele está evaporando inteiramente. Não está sobrando, ele não está evaporando devagarinho, né? Então, quando forem comprar, quando forem apreciar um perfume, pelo amor de Deus, lembrem-se dessa fisicoquímica básica, né? O cheiro que eu sinto é o cheiro que o perfume está evaporando. Se eu sentir demais, se eu sentir aquele cheiro com muita pungência, com muita força, de maneira muito frequente, ele vai acabar logo, não tem o que fazer, ele está evaporando demais, né? A gente precisa ter bom senso, precisa acomodar a mente à realidade, né? Senão a gente vai querer, não, eu quero um perfume de limão que dure 396 dias na minha pele. Não tem como. Você vai pegar câncer de pele, tudo bem. Você vai ficar com cheiro de limão e vai morrer em 2 anos. Né? É impossível, é estritamente impossível. Um cheiro que vai demorar mais vai levantar menos. Ele vai sair menos da minha pele, vai evaporar menos e vai, portanto, entrar de maneira mais devagar no meu nariz. Então ele vai demorar mais, portanto eu vou perceber que ele dura mais na minha pele. Mas em compensação, eu não vou percebê-lo de maneira abundante em nenhum momento. A não ser que eu cafungue ali a pele, né? Que eu bote o nariz e dê aquela sugada ali de ar, que pode ser um pouco sufocante também, pode ser um pouco alergênica, né? Pelo menos uma leve reação, porque também eu estou puxando muitas moléculas de maneira forçada, né? Então tenhamos bom senso, pelo amor de Deus, né, gente? Somos todos seres pensantes aqui, somos todos capazes de racionalidade, tá? Pelo amor de Deus. Vamos elevar o debate, vamos pensar sobre as coisas, porque, de novo, Harold Bloom era o crítico, né, literário que eu mencionei no vídeo anterior. Harold Bloom já disse, a mediocridade não beneficia a ninguém. Quer dizer, ela beneficia, sim, aos donos do poder, né, que querem sempre nos destruir mais e mais e mais. E nós não devemos ceder nem deixar isso acontecer, muito pelo contrário. Então, o Ambroxan, ele é um âmbar gris moderno, almiscarado, então ele tem um certo conforto, esse calor seco, eu quero dizer isso, ele é confortável, né? Ele é aconchegante. E ele é amadeirado e é ambarado também, ele tem um certo, muito leve adocicado nesse amadeirado, né? E ele serve muito para fazer uma grande cola, um grande grude no perfume, certo? Ele confere ali uma unidade estética, né? Uma unidade psicoestética olfativa. A gente percebe como uma coisa só, um grande perfume, não como
um hospício de notas, né? Uma coisa indo para cada lado. Não, a gente percebe como um único cheiro. Né? Ele também dá um bocado de projeção. Né? O perfume vai mais longe. É legal, é interessante. Quase sempre é derivado do esclareol, da sálvia esclareia, né? Que é um diterpeno, enfim, não vou entrar na química da coisa. Mas é muito bom, porque é muito estável, esse processo de produção, né? É muito estável e é repetível, de maneira industrial, que é o objetivo, né? Ter sempre o mesmo cheiro, ter sempre a mesma função. Como eu disse no primeiro vídeo, moléculas sintéticas são geniais, desde que elas não sejam, claro, radioativas ou qualquer coisa do tipo, né? Elas são bastante geniais, porque elas permitem a repetição daqueles cheiros, certo? O ambrocenide, por outro lado, que é um pouco mais moderno, ele foi sintetizado um pouco mais recentemente, ele é o que se chama de um booster em inglês, né? Isso é uma palavra derivada do verbo to boost, impulsionar, ampliar, intensificar, né? Então ele é um ampliador, um intensificador, qualquer coisa desse tipo, né? Ele é um turbo, né? Ele aumenta a potência, um potencializador. Âmbar amadeirado, né? Mas esse âmbar de ambergris também, não do âmbar a nota fantasia. Depois eu vou ter um outro vídeo aí, ou talvez até mais de um, sobre notas fantasia ou notas abstratas, como a nota da pirâmide olfativa chamada âmbar, que aí geralmente Fragrantica, por exemplo, coloca aquela pedrinha de resina, de madeira, na verdade, né? Que geralmente a resina não tem cheiro, depende da resina, claro, depende da árvore, mas geralmente não tem cheiro, mas se faziam colares com aquelas pedras, parece uma pedra, né? E aquela resina cristalizada, e na verdade aquilo ali é um acorde fantasia, é uma nota que na verdade é um acorde, né? Ela já é um combinado de coisas, como a vasta maioria das notas. Ela é geralmente uma junção de alguma coisa mais resinosa, madeirada, mais amarga, com alguma coisa mais doce. Mas eu vou explicar em outro vídeo sobre notas fantasia e notas abstratas. Seja como for, voltando ao ambrocenide, ele é esse potencializador, esse ampliador, aos barulhos aí da vida, né? Motocicleta. Esse ampliador, intensificador, esse booster, descrito como amber woody, né? Amber, de ambergris, amadeirado, woody, né? Wood, madeira. Então, é sintético também, evidentemente, né? E ele é feito, ele foi projetado, ele foi pensado para avolumar, intensificar, ampliar, né? Para avolumar o perfume, para dar uma sensação 3D, para dar aquele inchaço, né? Nossa, que perfumão! Tá? Ele é seco, ele é bem mais seco do que o Ambroxan, ele não é tão confortável. Esse sim é metálico mesmo, a sensação é um pouco laminada mesmo, como se alguma coisa cortasse, até se usa em inglês uma expressão, né? Como se ele cortasse através dos outros cheiros que tem no perfume, né? Do restante da construção da fragrância. A expressão em inglês é cut through, cortar através, né? Ele cuts through, ele corta através. Que é uma expressão que se usa na música também, para se falar de mixagem, né? Do acerto dos volumes do instrumento na canção ali que está sendo gravada. E já que a gente fala de notas e acordes, né? A gente usa um vocabulário aí derivado da música, como se usa também derivado dos vinhos, né? Para falar perfume doce e tal. Mas se usa aí, então, essa ideia dele cortar através, né? Ou seja, você o percebe, ou pelo menos eu percebo o ambrocenide o tempo todo. Ele sempre está lá, ele nunca fica ausente. Então ele é um intensificador, mas ele é muito presente. Tem que ser usado em doses bem cuidadosas, bem vestigiais. É só um fantasma, é só uma saudade de ambrocenide para ele fazer o efeito. Se colocar demais, dá para sentir do topo até a secagem última, 6, 8, 10 horas depois, dependendo do perfume, né, do restante da construção. Ele é descrito por alguns vendedores como heady, que seria um adjetivo derivado de cabeça, head, cabeçudo, né? Mas isso, na verdade, essa expressão, se vocês procurarem em dicionário, ela quer dizer inebriante, né? Uma coisa que é meio intoxicante, assim, que você fica, uau, né? Tipo o efeito do álcool na gente, né? Das bebidas alcoólicas. Você fica ali, uau, meio... Não é bem entorpecido, é mais inebriante, né? Essa palavra é muito bonita. Tem uma boa história aí na literatura. Então ele é muito duradouro, né? E sendo duradouro e sendo voltado para esse impacto, sintetizado para isso, com essa finalidade, ele aumenta a longevidade do perfume e ele confere uma certa radiância, né? Um certo brilho, um certo tchan. Parece que acendeu um holofote no perfume. Por isso que ele tem que ser usado com muito cuidado, porque senão o holofote vai virar um fogo, né? Vai virar
vai incendiar tudo, vai queimar tudo, vai deixar a gente cego e não vai fazer o seu papel de iluminar certas coisas. Então, o Ambroxan tende a dar no meu olfato pelo menos, a dar um toque simultaneamente marinho e de couro. É difícil descrever isso, eu sei. Parece estranho, né? Mas ele tem um conforto, assim, um leve aquecimento, e serve para dar uma ancoragem, para dar uma sustentada no perfume. Mas o Ambrocenide, por outra parte, ele me parece ser realmente um ampliador, assim, um amplificador, uma coisa que aumenta o volume e projeta um amadeirado seco, né? Com essa sensação chamada de mineral pelas pessoas, né? E eu acho que ele combina bastante com vetiver, assim, ou com algumas resinas. Eu acho que ele dá uma produção bem interessante, né? E como medida, assim, né? Eu diria que se vocês cheirarem um eau de toilette, um eau de parfum, como no caso do Sauvage, que tem bastante Ambroxan, né? Portrait of a Lady, do Edition de Parfum Frédéric Malle, também tem bastante Ambroxan, como eu falei, né? Tem uma quantidade que eu acho que deve ser parecida com a do Sauvage, tá? Não deve ser tão distinta, deve ser uns 10,5%, 11%, talvez até 12% do concentrado. É uma quantidade razoável, assim, bem significativa de Ambroxan. Mas se vocês sentirem, né, um eau de toilette, um eau de parfum, e sentirem uma espécie de um abraço, né, uma coisa confortável, levemente aquecida, e essa coisa do conforto, provavelmente tem um Ambroxan ali em uma dose perceptível, né, uma dose significativa. Se já for uma espécie de uma madeira que parece que tudo foi entalhado em madeira, né, tem essa capacidade de impulsionar tudo, mas colocar a sua própria característica, provavelmente é o Ambrocenide. São ferramentas diferentes, criadas a princípio para substituir a mesma coisa, mas com características diferentes, né? E que visam a uma mesma finalidade, que é o que eu falei no primeiro vídeo. Perfumaria é engenharia química e arte cruzadas ali uma na outra, né? Então, ambos são ferramentas, ambas as moléculas aí são ferramentas para produzir emoções, para evocar emoções através da química. Muito da perfumaria é isso. E por isso, as narrativas dos desfiles, etc. E por isso que é importante fazer esse tipo de coisa. Acompanhar, né, com esse nível de detalhe. E é isso, pessoal. Bênçãos a vocês. O ano está quase acabando. Espero que esteja todo mundo bem. E se houver próximo vídeo, até o próximo vídeo.